Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Visões de Mundo. Eu sou Mônica Nasser Dornelles, jornalista, e estou falando com você de Foz do Iguaçu, isso mesmo, é uma tríplice fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina. Uma região que não dá para a gente pensar isoladamente, né? Ela é integrada, como nós, não podemos pensar isoladamente, nós estamos integrados ao universo. Bom, então vamos ampliar a nossa visão de mundo? Hoje nós vamos mergulhar no conhecimento do magnetismo e da medicina natural, da medicina integrativa. O tema principal é a ciência oculta do magnetismo. Nós vamos descobrir as experiências e a visão de mundo de um entrevistado muito especial que você já está vendo aí na tela. É o Marcos Vinícius Braunstein. Ele é fisioterapeuta, pós-graduado em acupuntura em Mochabustão, formação em medicina tradicional chinesa pela World Federation of Acupuncture Mochabustan Societies em Beijing, na China. Estágios profissionais nos hospitais de Tongren e Gulô, se eu pronunciar errado ele vai me corrigir, em Beijing, na China. Ex-docente de graduação da UDC dos cursos de fisioterapia, farmácia, estética e nutrição. Cursou formações em Tai Chi Chuan, Qigong, manipulação visceral, manipulação neural, terapia crânio-sacral, liberação somato-emocional, facial manipulation. Vive aqui em Foz do Iguaçu, para nossa sorte, onde ele atua clinicamente na Clínica Braunstein. É o presidente do IAN, é o Instituto Assistencial Naturopático da Tríplice Fronteira. E ele é coordenador da Escola de Magnetizadores da Tríplice Fronteira. Marcos, seja muito bem-vindo. É uma satisfação enorme ter você aqui. Que bom que você disponibilizou o seu tempo, que eu sei que a agenda é cheia. Boa tarde, Mônica. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, falando um pouquinho sobre magnetismo dessa vez, Mônica. Eu que agradeço aí. Pois é, essa ciência oculta, né? Marcos, antes da gente entrar nesse tema, que é o principal, eu quero que você se apresente. Fala um pouquinho para as pessoas. Você é de Foz do Iguaçu, não é? Como é que você veio parar aqui na Tríplice Eu sou Fronteira? natural de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Mônica. Nós estamos em Foz do Iguaçu. Agora vai completar 11 anos, dia 3 de março, né? Há 11 anos atrás, eu e minha esposa, atual esposa, antigamente, na época ela era minha namorada. Nós viemos passar alguns dias em Foz do Iguaçu, nos encantamos com a cidade e posso dizer que, por ordem espiritual, fui mandado para Foz do Iguaçu. E nós nos encantamos, gostamos muito daqui e decidimos, então, né, tentar a vida aqui. E assim, acabamos envolvendo vários vínculos, né? E hoje, principalmente, o Ian. A Ellen, que é minha esposa, também é a fundadora, uma das fundadoras do IANE, atual vice-presidente. É terapeuta também, né, Marcos? Sim, ela trabalha com constelação, né? Constelação, trabalha com leitura biológica, florais, além de ser uma exímia magnetizadora, né? Pois é, eu quero saber um pouquinho mais sobre essa questão do magnetismo. Antes de passar para você e te perguntar o que que é magnetismo, para a gente aprofundar um pouco, eu preparei um texto aqui de uma página do Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas Kardecistas, que eu achei muito bacana e depois eu quero que você comente. E aí ele fala um pouquinho sobre essa ideia de uma força vital ou desse fluido, né, que pode ser manipulado para cura e é uma influência muito antiga. Segundo esse texto, é um conhecimento que não é novo, Marcos, né? Porque o magnetismo nasceu com o homem desde as civilizações mais antigas. Ele é registrado sendo empregado de maneira empírica, quase sempre como um ritual de crenças primitivas. A agilidade das mãos, né, sugeria a existência de poderes misteriosos, praticamente comprovados pelas ações cotidianas da fricção que acalmava a dor, né? O magnetismo. As bênçãos foram as primeiras manifestações típicas dos passes. E aí, nos primórdios, né, não havia uma teoria, mas se experimentava instintivamente e aprendia a fazer e desfazer as ações com o poder das mãos. No Antigo Testamento também encontram referências, os magos da Caldeia, os brahmanes na Índia, curavam pela aplicação do olhar, estimulando a letargia e o sono. No Egito, no templo da deusa Íris, as multidões aí ocorriam procurando, né, o alívio do sofrimento junto aos sacerdotes que lhes aplicavam a imposição das mãos. Os gregos aprenderam com os egípcios a arte de curar. Enfim, o historiador Heródoto destacava também em suas obras os santuários que existiam nessa época para a realização das fricções magnéticas. Em Roma, a saúde era recuperada através de operações magnéticas. Com o passar dos tempos, vieram os curandeiros, as bruxas, os mágicos, os faquires e até mesmo os reis, utilizando esses toques reais, né? Então, depreendemos a partir desses breves registros que a arte de curar através da influência magnética era uma prática normal desde os tempos antigos.
sobretudo no tempo de Jesus, quando seus seguidores exercitavam a técnica da cura fluídica através das mãos. E no Novo Testamento, encontramos também o próprio Mestre em ação pela descrição em inúmeros registros nos evangelhos, também do fato do magnetismo. Marcos, para você, o que que é magnetismo para a gente entender um pouquinho mais? Eu vou procurar definir, Mônica, seguindo os próprios tratados dos magnetizadores, tá? Os magnetizadores clássicos. Dentro da ciência magnética, como foi chamado por Mesmer, né, magnetismo animal, ou como atualmente nós falamos no círculo de magnetizadores espírita, é o magnetismo humano, tá? O magnetismo, ele é uma ciência apresentada à comunidade médica por Franz Anton Mesmer, através da sua tese de doutorado em medicina, em torno de 1766. Então, Mesmer, a partir de uma série de estudos que levou verdadeiras décadas, ele passou a evidenciar, ele passou a comprovar, né, do que o magnetismo era capaz. Ele começou a perceber que os seres humanos, eles eram dotados de um fluido especial que animava então as suas células, algo que é estudado desde a própria antiguidade, como tu acabaste de citar. E ele começou a perceber que esse fluido ele é passível de ser posto em movimento a partir da vontade. E que então, através da vontade, o magnetizador ele é capaz de aplicar em outro ser vivo este fluido, recuperando assim a sua saúde, né? Mesmo ele escreveu outros tratados, como é chamado Memórias, né? E hoje nós temos a publicação do livro Memórias e Aforismas, que vai trazer muito da história e dos princípios abordados por Mesmer. Mesmer verificou então que esse fluido ele teria um comportamento similar ao magnetismo mineral, todavia a fonte é diferente. Esse fluido ele é perceptível em organismos vivos, principalmente humanos. E como justamente ele percebeu que existia uma similaridade entre o comportamento do magnetismo mineral, ele chamou então de magnetismo. Uhum, Todavia, por só existir, né, em seres vivos, ele chamou então de animal. Ok? Então, ele tem um comportamento similar ao magnetismo mineral em função de transmissão, de atração e por repelir, mas ele só é encontrado em seres vivos. E hoje nós sabemos que os animais também são dotados e que a natureza ela é rica e abundante desse fluido. uhum, Embora seja diferente o que nós vamos encontrar na natureza, chamada atualmente de cataplasma, e que nós, seres humanos, nós vamos chamar de fluido vital. uhum. E o que eu falei ali no começo, Marcos, está certo, nessa questão de usar esses fluidos para um processo de cura. E aí eu já faço o gancho com o espiritismo kardecista. Fala-se muito no passe, né? Ficou muito conhecido. O passe é um tipo de magnetismo também. E aí já engancho uma terceira pergunta. Existem vários tipos de magnetismo? É importante a gente saber que o magnetismo ele não nasceu com Mesmer. Uhum, Mesmer apresenta para a comunidade científica da época, para a comunidade médica da época, e ele curava, tratava as pessoas de forma gratuita em diferentes lugares, tá? Em diferentes regiões. Passou por várias regiões da Europa, onde levou conhecimento, ministrou cursos, né? Teve influência direta sobre Puigdemont e Deleuze que tornam então seus discípulos e dão sequência à transmissão desse conhecimento, né? Mas é importante nós sabermos que magnetismo, o termo magnetismo já era empregado por Paracelso e que Paracelso, através do que ele chamava de medicina universal, né, ele já empregava então esses conhecimentos. Van Helmont, que era um grande estudioso e ocultista, também já fazia práticas e estudos com relação à vontade e o emprego do magnetismo, certo? E uhum, aí, nessa evolução que nós vamos ter de Mesmer para Puigdemont, Deleuze, que então vai chegar até Barão de Hipoté, e que Barão de Hipoté vai ser então Mesmer de mestre de agadenizar. Quem era Gades-Nizar? Nós o conhecemos por Hippolyte Léon Denisard Rivail, que uhum, era então um estudioso, pedagogo, fisiologista, matemático, e então ele tomou contato com o magnetismo e ele foi curado duas vezes de cegueira, né? E ele passou então a estudar e a exercer o que era chamado de magnetismo psíquico. Então, estudos com sonambulistas, com sonâmbulos, com estáticos,
Então, a Gardenizar ele vai ter o contato com as mesas girantes. As famosas mesas Então, girantes, né, no e espiritismo. as famosas mesas girantes das irmãs Fox. E aí, então, outro fenômeno se apresenta a Gardenizar. A Gardenizar, um tanto desconfiado, critérios de um bom cientista, de um bom observador, o senhor Denizar, então, ele passa a perquerir e investigar que fenômenos então eram esses? Porque até então se acreditavam que eram os próprios fenômenos do magnetismo que impulsionavam as mesas, e aí, a partir dessa investigação ele começa a ver que inteligências se manifestavam. E se inteligências extracorpóreas se manifestavam, já não poderia ser o magnetismo expelido pelos magnetizadores daquelas sessões. Uhum, Esses fenômenos das mesas girantes aconteciam muito na casa das diferentes pessoas, alguns deles magnetizadores, mas principalmente nos salões onde aconteciam reuniões de magnetismo na época, né? E então, um senhor Agadenizar, por insistência de dois amigos, ele vai verificar o que eram esses tais fenômenos de mesas girantes. E ele começa a ver que então existe uma inteligência por trás. Por quê? Porque através de perguntas haviam respostas. Então essas mesas elas não poderiam dar a resposta e o magnetismo por si só não poderia dar resposta de questões complexas. uhum, Então, numa das respostas, os próprios espíritos disseram: Nós somos os espíritos daqueles que viveram aí com vocês em algum tempo, uhum, né? Então começa a se apresentar uma nova ciência que então em 1857 a Gardenizzar ele assume um outro pseudônimo, Allan Kardec. E uhum, ele então publica o Livro dos Espíritos. E é importante a gente saber que Allan Kardec nasce em 1857 na publicação do Livro dos Espíritos, porque até então quem existia era H. Denizar, uhum, magnetizador. Ele gostava muito de pseudônimos, né? E como um estudante da ciência magnética, ele adotava esse pseudônimo. uhum. E a primeira e a segunda parte, inclusive, do Livro dos Espíritos, publicado em 1857, Kardec se ocupa das questões que eram tema das preocupações e discussões entre os antigos magnetizadores na época, né? Então, das respostas que Kardec vai perquerir os espíritos, que vai obter através dos espíritos, eram questões que os magnetizadores se ocupavam e que eles não faziam, muitos deles não faziam ideia, Uhum, né? E aí, então, o que que a gente acaba tendo? A gente tem aqui o nascimento do que é chamado de magnetizador espírita. Que uhum, então nós temos. Com Mesmer surge o que é chamado de magnetizador terapêutico. perfeito. Com Stenger, nós vamos ter o que é chamado magnetizador psíquico. Então, o magnetizador que se ocupava, o termo sonambulismo foi cunhado por Puisenger. Então, ele se ocupava justamente dos fenômenos psíquicos com o magnetismo. Deleuze vai ter uma forte influência e talvez até o nascimento do que nós chamamos de magnetismo espiritual, que é então uma concepção de Deus, a intervenção da vontade divina e a preocupação já com a moralidade do magnetizador. Mas Uhum, não se falava, embora se falava aos cochichos e há algumas correspondências de Deleuze com Bilot e entre outros magnetizadores, que eles já obtinham então comunicações com os espíritos através dos sonâmbulos, né? Mas não se falava de fenômenos ostensivos para com os espíritos através da faculdade mediúnica. Isso vai nascer com o magnetismo espírita, a partir de Kardec. uhum. E a Revista Espírita, justamente de 1862, 1863, 1864 em diante, ela vai justamente abordar a diferença do magnetizador espírita para o magnetizador terapêutico, um magnetizador psíquico meramente, Que é né? diferente. Exato. Marcos, eu queria já entrando nessa questão terapêutica que você me falasse já, porque você, né, a Clínica Braunstein e também o Ian trabalha com a saúde, diretamente com a saúde. E eu quero que você me fale um pouquinho do Ian, quando é que ele surgiu, porque eu sei que uma das bases é o magnetismo, é esse tema que a gente está falando ali, e para processos de cura, certo? Então, quando é que surgiu o Ian?
aqui, que é o Instituto Assistencial Naturopático da Tríplice Fronteira. Qual que é o objetivo, né? Qual é o propósito dele? Como é que ele surgiu? O Ian, ele surge ano passado, um Recém. pouco, desculpa, ano passado fez um ano dele, ano retrasado. Nós estamos em 2025, ele surgiu em 2023. E eu sei que tem uma história muito legal. Tem uma Tem, história bonita, assistencial, inclusive, né? tem várias histórias legais, né? Por trás da formação do IAN. E o IAN, o Instituto Assistencial Naturopático, ele é fundado onde eu e minha esposa, nós juntamos os nossos ideais. O meu ideal sempre foi já de assistência clínica, de assistência naturopática. E o ideal da Ellen sempre foi justamente de trazer um trabalho assistencial às comunidades, né? Mas nós tínhamos então essa ideia, quando nós nos conhecemos, começamos a namorar, nós fomentávamos essa ideia. Eu já lecionava cursos de magnetizadores, eu tomei conhecimento com o magnetismo humano e fui formado pela Ana Cristina Vargas, uma das principais magnetizadoras que nós temos hoje, podemos dizer, do mundo. Recentemente, ela está chegando da França, Portugal, onde ela estava lecionando sobre magnetismo. Inclusive, ela vai estar aqui em Foz do Iguaçu. Depois a gente vai falar um pouquinho do congresso, né? E um pouquinho mais dela aí, que eu já vi que é Exatamente. um Semana que currículo vem ela estará enorme, né? conosco. Um trabalho sensacional nessa área de magnetismo. Sensacional. Então, eu conheci a Ana em 2012, onde eu me tornei aluno dela. E ela pediu então para que eu lecionasse a cadeira de anatomia dentro do curso. E então aprofundei os conhecimentos. Por convite do mentor espiritual, o Jorge, então da Ana, eu comecei a ir a Pelotas para estudar sobre sonambulismo e para estagiar na Sociedade Vida em Pelotas. E fui aprofundando nesses conhecimentos antes de vir para Foz do Iguaçu, né? Nós viemos em Foz do Iguaçu em 2015. E então, há 2, 3 anos atrás, nós sempre tínhamos esse ideal. Há mais ou menos 5 anos atrás, eu e a Ellen, nós começamos a ensinar algumas pessoas próximas a nós, né? Colegas de clínica, amigos que se interessavam sobre magnetismo. Nós começamos então a estudar. E isso começou a tomar corpo e começou a tomar interesse. E começou a haver interesse de maior parte de pessoas justamente em função dos resultados. Houve algumas questões aí familiares, alguns problemas com meu filho, problema de saúde, né? E então nós verificamos a importância de ensinarmos as pessoas de uma forma mais, como é que eu vou dizer, responsável, comprometida Uhum, sobre o magnetismo, porque nós começamos a sentir falta de magnetizadores. uhum. E então nós demos sequência em estudos e nós fundamos, anteriormente ao IAN, nós fundamos a Escola de Magnetizadores. Aqui da Tríplice Fronteira. Exatamente. Como nós não encontramos apoio, a história do magnetismo é essa. Nós não encontramos apoio em instituições já organizadas, mesmo tratando-se de um conhecimento que vem pelas próprias mãos de Allan Kardec, E é uma ciência, né, Marcos? É uma ciência. uma ciência, e é importante, né, ressaltar isso, é uma ciência, Uhum, com método, com verificação, com pesquisas, uhum. com histórico. E então nós disponibilizamos a clínica, que é justamente vai fazer toda a manutenção dessa escola. Nós disponibilizamos então a nossa clínica para que fossem realizadas então os estudos de magnetismo e os atendimentos. Todavia, nós intencionamos nos ocuparmos única e exclusivamente com magnetismo terapêutico, então de assistência à comunidade. Uhum. E assim nós iniciamos. No nosso corpo de magnetizadores, já se constava magnetizadores espíritas, magnetizadores não espíritas, magnetizadores de outras vertentes religiosas, como magnetizadores católicos, por exemplo. Nós tínhamos duas magnetizadoras católicas, temos, aliás. E por que que eu trago, né, assim como nós temos magnetizador budista, magnetizador evangélico, magnetizador luterano, né? Então,
Ele a transpassa, né, os vários credos, as várias não tem Exato, isso, né? O exatamente. magnetismo ele está além, né, dessas formalidades, né, Marcos? Exatamente, exatamente. Ele está na história do mundo. E Uhum, isso é importante nós compreendermos, né? E aí, então, o que que acontece? A gente começa a perceber, Mônica, no atendimento à comunidade, que a gente não poderia ir muito longe dessa forma, atendendo apenas com magnetismo terapêutico. Por quê? Porque uma das nossas magnetizadoras católicas, ela deu comunicação para um espírito. E por que que eu ressalto que ela é católica? Porque ela não acreditava na comunicabilidade dos espíritos e ela nem sequer parte desse pressuposto. uhum, Então, logo após alguns atendimentos que nós fizemos ao público, né, aberto ao público, nós sempre voltávamos então para a nossa reunião para discutir os casos e ela estava bastante alterada, né, em estado alterado de consciência. E de repente ela começou a transmitir uma comunicação de alguém em sofrimento. Como eu já havia coordenado, trabalhava, eu trabalho, estudo em centro espírita desde 14 anos, frequentei mocidade espírita, juventude espírita. Aos 12 anos decidi estudar sobre diferentes credos, então estudei sobre budismo, hinduísmo, uhum. entre outras vertentes, né? Voltei ao estudo do espiritismo porque fui chamado a isso. Eu fui acometido de uma doença grave e eu teria que fazer uma cirurgia e a minha avó, que era espírita na época, ela me convenceu a fazermos uma cirurgia espírita. E então, já que temos essa opção, por que não, né? Vó, eu não vou perder nada com isso. Não, tu não vai perder nada com isso. Eu sempre fui, pode parecer que não, mas eu sempre fui bastante cético e naquela época eu estava afastado do espiritismo, eu contava com 16 anos de idade. Jovem. E nisso, então, nós fizemos todo o preparo para a cirurgia espírita, e fomos. Fui então para fazer a cirurgia espírita, e ali eu percebi as entidades espirituais, a presença deles, não conseguia mover meu corpo, inclusive. Eu tive uma alteração da pelve renal, então durante um mês eu tive pelo menos 3 infecções urinárias que afetaram meu rim direito. Nossa. Então eu tinha cólicas renais horrendas. E aí, consulta ao médico, os antibióticos já não faziam efeito, porque eu saía de uma infecção e entrava noutra. E então os médicos disseram: olha, nós vamos ter que te abrir e vamos ter que, né, mexer na pelve renal ali para ver se a gente consegue restaurar isso. Uhum, E então eu fiz essa cirurgia espírita. Na cirurgia espírita, quando eu acordei da cirurgia espírita, eu achei que não tivesse acontecido nada e levantei no impulso. E quando eu levantei no impulso, eu senti a cicatriz, né? Como se tivesse feito realmente o corte. Eu não senti dor, mas eu senti como se tivesse puxado. Pelo sim e pelo não, eu decidi respeitar o que eu havia feito e ficar em repouso como haviam me ordenado. uhum. Para minha surpresa, a partir desde aquele dia, eu não tive mais sequer uma única crise de dor ou de infecção urinária. Desde aquele dia, aos 16 anos de idade, eu nunca mais tive nenhuma infecção urinária. Levei então uns exames, tive que repetir os exames para fazer a cirurgia física. O médico, quando analisou, ele me perguntou: mas onde que você fez a cirurgia? Eu não fiz a cirurgia. Não, tá aqui, dá para ver no teu exame, você fez uma cirurgia. Eu não sei no que isso acredita, mas a única cirurgia que eu fiz é uma cirurgia espírita. E ele, olha, eu Não não cansam de acredito ter nisso. relatos assim, né, Marcos? Existem São vários relatos. muitos os relatos hoje em dia nesse sentido, né? Que é muito bom, né? Até esse Exatamente. cruzar entre as ciências ali, né? Esse surpreender da medicina tradicional a métodos assim, que são ciências também, que é como a gente está falando, né? Provavelmente Exatamente. essa cirurgia, você que entende de magnetismo, foi através do magnetismo? Uma cirurgia Não. espiritual é através do magnetismo ou não? São coisas Existe o diferentes. magnetismo espiritual, mas é importante a gente entender que o que acontece numa cirurgia espiritual, numa cirurgia espírita, ele é diferente. No magnetismo, nós temos uma operação magnética ordinária, que muitas vezes levam sessões, tá? São inúmeras sessões. Ele é um tratamento ordinário.
Uhum. Numa cirurgia espiritual, nós temos um médium e nós temos a atuação direta de espíritos. Então, nós temos uma faculdade que vem justamente por uma intervenção espiritual. E quem Perfeito. realiza essa cirurgia são os espíritos, certo? É diferente do magnetizador. O magnetizador espírita, nós contamos com os espíritos nos secundando, nos auxiliando, nos inspirando e muitas vezes, inclusive, como diz Kardec, na Gênesis capítulo 14, modificando a qualidade inerente dos fluidos, mas é o magnetizador quem opera. Nas cirurgias espirituais, quando ela não é feita de espírito para encarnado, ela é feita por um médium, como era no caso de Zé Arigó, que recebeu o Dr. Fritz, certo? Nós temos um médium especial que tem essa faculdade. Então, ele tem essa faculdade e ele vai ser secundado, então, por um espírito. E quem realiza todo o processo é o espírito, certo? Perfeito. E aí, então, nesse exame, nós constatamos isso e o médico descartou a cirurgia. Eu não fiz a cirurgia física. A Uhum. partir, então, dos 17 anos, eu me tornei espírita. E comecei, então, aprofundei os meus estudos. E ouvia muito falar de magnetismo. Mas é somente em 2012, então, quando eu conheci a Ana Cristina Vargas, que eu me torno um estudante magnetizador. Uhum. E por que toda essa questão, né? Voltando lá à questão da história do Ian, Mônica, nós então abordávamos apenas o magnetismo terapêutico. Então não tinha todo esse cunho, né? A magnetizadora que deu a passividade, a comunicação, ela era católica. E como eu já trabalhava, já coordenava, então eu dei a assistência espiritual. E isso passou a se repetir. Repetiu duas, três vezes, e isso começou a nos incomodar, porque a nossa proposta não era de atendimento espiritual. Ele era única e exclusivamente de um magnetismo terapêutico. Então, eu vou até a minha tutora, né, Ana Cristina Vargas, mais uma vez rogando o auxílio dela. Olha, Ana, isso aqui está acontecendo, não é a nossa intenção. E eu lembro até hoje as palavras da Ana, quando ela chegou para mim e disse assim: Mas, Vinícius, tu não é nenhum amador para saber que a história do magnetismo vai justamente desembocar na história do espiritismo, na comunicabilidade dos espíritos e na intervenção espiritual. Não Então separa. não tinha, não separa, não tinha como isso não acontecer com vocês. Uhum. Então agora vocês vão dar sequência a isso e então sair apenas do magnetismo terapêutico e entrar no magnetismo espírita. E aí qual é a grande diferença do magnetismo espírita? O magnetizador espírita, para começar, ele tem toda uma consciência moral advinda dos ensinos do Cristo. Então, o magnetizador espírita, obrigatoriamente, ele é alguém que se esforça imensamente para corrigir as suas más tendências, as suas más inclinações e adentrar o aperfeiçoamento moral. Segunda questão, ele tem consciência e aptidão da comunicabilidade e da existência dos espíritos. Então, nós atuamos muitas vezes em caso de desobsessão, por exemplo. Nós atuamos conjuntamente através de passes para fazer a desvinculação obsessiva com a intervenção desobsessiva de uma mediúnica por evocação. Então, é Uhum. o que nós chamamos de tratamento desobsessivo. E aí, então o caráter da escola de magnetizadores se torna de um magnetizador espírita que adentra essa universalidade de conhecimento apresentadas pela codificação, mas que também remonta ao todo o histórico do magnetismo. Em 1858, na Revista Espírita de janeiro, Allan Kardec ele cita exatamente que o espiritismo e que o magnetismo são duas ciências irmãs Uhum. e Ele que fala elas muito isso, não né? podem ser separadas. Separadas. A fala dele, né? Sempre estão juntas as duas ciências. Exatamente, né? E aí depois, em outros artigos da Revista Espírita, Kardec vai salientar sobre a complexidade desse conhecimento. Em Uhum. 1865 e 67, Kardec ele traz dois artigos, Médiuns Curadores, e ele vai trazer o Magnetismo e o Espiritismo comparados, respectivamente. E ali Kardec ele traz justamente da complexidade desse conhecimento do magnetismo, aliado à complexidade do conhecimento espírita e de como um
se liga ao Liga outro outra. para benefício comum. É muito profundo, né? E também tá aí, né, Marcos, você trazendo isso, a responsabilidade do Ian também e de espaços que fazem esse trabalho. E eu sei que você tem essa responsabilidade, a gente até já conversou fora da entrevista, né? Vocês fazem treinamento, fazem cursos também, né? E tem essas regras muito sérias, porque tá lidando, lógico, com as energias, com a vida humana, né? E o trabalho é muito profundo, até pelo que você já trouxe aqui, né? Essa responsabilidade, né? Exatamente, né, Mônica? A grande questão é essa: esse conhecimento do magnetismo associado ao espiritismo, e que Kardec ele vai citar o taoísmo, ele vai citar as ciências orientais, e a gente vai perceber que existe muita similaridade do caminho oriental do que é pregado pelo caminho espírita, né, que remonta os ensinos de Cristo e que remonta todo o ensino aplicado pelo ensino universal e concordante dos espíritos, né, na literatura apresentada por Kardec. A gente vai ver que há uma universalidade desse conhecimento e a gente vai ver que o fundamental de tudo isso é o aprimoramento moral. Então, Uhum, quando nós nos tornamos magnetizadores e compreendemos a complexidade da ciência magnética, da ciência fluídica, que existe algo que é chamado de qualidade fluídica e que isso é inerente ao meu estado moral e ao meu estado emocional, o magnetizador ele passa a compreender a importância da sua evolução intrínseca, sim. até para que eu possa, de uma forma correta, auxiliar os outros. Ninguém oferece o que não tem. Uhum, Então é preciso primeiro fazer sobre si mesmo. E uhum. aí, com o tempo, nós temos melhores condições de empregar esse conhecimento para o bem geral, para o bem comum daqueles que vêm até nós. O Ah, IAN hoje, então, ele conta com uma escola de magnetizadores. A escola de magnetizadores, ela é a base de todo o trabalho assistencial do IAN. uhum, Então, todo e qualquer voluntário do IAN, ele tem que estudar o curso básico de magnetizadores. Hoje, o curso de magnetizador, ele é separado por níveis por nós, que é o curso básico, o curso introdutório, o intermediário e o avançado, uhum. né? Todos os cursos eles são gratuitos, tá? Inteiramente gratuitos. Vocês têm uma equipe já formada, né, Marcos, de Nós temos, magnetizadores. exatamente, nós temos uma equipe aí de em torno de 15 magnetizadores já formados, com alguma boa experiência, e que então nós prestamos um trabalho assistencial para a comunidade também de forma gratuita. O Uhum, que nós solicitamos, que daí nós entramos na campanha do leite, a esse pessoal que faz as aulas e que é atendido, se eles tiverem condições de doar uma lata de leite em pó, para que a gente possa direcionar ao centro de nutrição, uhum. nós solicitamos isso. É a única coisa assim que é solicitada e que ainda assim não é obrigada, né, Mônica? E aí nós estamos indo para a nossa sexta turma de magnetizadores o ano que vem. Puxa vida, hein? Nossa, e é recente, né? Você é novo e acabou de nascer, digamos assim, né? Talvez Nós ele seja mais antigo lá no plano espiritual, mas aqui no plano terreno ele acabou de nascer. Eu queria que você, já fazendo esse gancho, Marcos, eu queria que você falasse também, assisti uma entrevista sua na TV Chico Xavier, muito interessante, né? E faz esse link com o Ian, porque a gente está falando de magnetismo, está falando de saúde, né? De tratamentos, de cura, enfim. E aí você trouxe ali nessa entrevista pesquisas também do magnetismo com câncer, né? E com outras doenças crônicas nesse sentido. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, que eu achei muito interessante. E é uma pesquisa científica, é um trabalho, né, de pesquisa ali. sim, nós vamos apresentar novamente alguns dados sobre essa pesquisa no nosso segundo congresso, Uhum. Congresso Internacional de Magnetismo, Saúde e Espiritualidade, que é semana que vem, tá, Mônica? Mas o que que é importante a gente saber? Quando eu comecei essa pesquisa, eu estava terminando a minha graduação em fisioterapia. E foi justamente quando foi autorizado pelo Conselho Federal de Fisioterapia e pelo Ministério da Saúde, e que as práticas de imposição de mãos elas começam a adentrar o Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde, né? O COFITO, ele reconhece isso como uma prática do fisioterapeuta. E isso me ativa uma preocupação, porque o fisioterapeuta ele trabalha inteiramente com as mãos, do Perfeito. início ao fim. E a minha preocupação foi: será que nós temos noção daquilo que nós expelimos pelas mãos? Será que aquilo que nós expelimos, se é que nós expelimos alguma coisa pelas mãos, tem um efeito direto sobre as nossas células?
Eu tive contato com duas pesquisas, então, a pesquisa realizada por Monese, na Universidade da USP, em posição de mãos sobre ratos, um estudo fantástico, que depois ele inclusive completou levando 10 anos de pesquisa aí, e um estudo realizado por uma comunidade nos Estados Unidos sobre a magnetização de fitas de DNA. Uhum. Eu me inteirei dessas pesquisas e eu propus, então, ao corpo docente do colegiado onde eu estudava, uma pesquisa que visasse justamente a interação de práticas de imposição de mãos, do magnetismo, para a gente compreender o que estava acontecendo nesse meio. E então o professor Eduardo Holden, a que eu sou muito grato até hoje, ele aceitou coordenar então essa pesquisa, coordenar, né? Então passou a ser o meu trabalho final de graduação. E um dia eu estava passando pelo corredor da universidade e uma professora, que ela havia sido minha professora no segundo semestre da faculdade, da graduação. E nós paramos para conversar, e então ela me perguntou: e tu já decidiu o que tu vai fazer de TCC? E eu, olha, Michele, a professora Michele Sagrila, a quem também eu sou extremamente grato. E a professora Michele, então, eu expliquei para ela o que eu estava pensando em fazer e que eu pensava em fazer justamente uma revisão, né, uma revisão sistemática. E ela disse: negativo, tu vai para o laboratório. Eu vou te disponibilizar o meu laboratório de genética e nós vamos pesquisar isso em laboratório. E eu só vou te fazer uma pergunta: e se tu verificar que isso não funciona? E eu, bom, se isso não funciona, isso é um resultado. Isso é a resposta e pronto, está respondido. Tá? Então, perfeito. Eu não acredito nisso que tu estás trazendo, mas eu acho legal, eu acredito em ti, eu acho legal a gente adentrar essa pesquisa. Já E era sobre células tumorais. nós começamos induzindo células ao desenvolvimento de tumor. Então, nós usamos peróxido de hidrogênio, H2O2. Uhum. Nós criamos quatro grupos. Nós pegamos sangue de descarte humano, né? E separamos em quatro grupos. O primeiro grupo, nós pegamos e deixamos ele isolado. Ele não recebeu nem magnetização e não recebeu nem sequer o tratamento com peróxido de hidrogênio. No segundo grupo, nós pegamos um sangue que sofreu apenas dano com peróxido de hidrogênio. No terceiro grupo, nós pegamos um sangue e fizemos apenas aplicação de magnetismo. E no quarto grupo, nós pegamos sangue, induzimos o tratamento com peróxido de hidrogênio e depois tratamos com magnetismo. Então, nós avaliamos o índice mitótico, nós avaliamos o índice de instabilidade cromossômica, Uhum. nós avaliamos o índice de morte celular através da cariólise e cariorrexa, então, que é o que está nos dizendo o que está havendo de dano celular. Uhum. E nós avaliamos também a questão de metáfases intactas, certo? Que então é onde nós não temos o dano do DNA. O que que é importante a gente saber? O peróxido de hidrogênio, ele é uma das espécies reativas do metabolismo de oxigênio mais versáteis que existem. Então ela se afiniza muito facilmente com o DNA. Ela entra na membrana plasmática, ela quebra a membrana e a partir disso ela gera uma agressão chamada de citotoxicidade, que é o que Uhum. vai começar a gerar uma agressão nas células vizinhas. Uhum. E com isso também acaba elevando o potencial de dano genético, de mutação genética. Uhum. Depois disso, o peróxido, essa espécie reativa, nós chamamos de estresse oxidativo, certo? Então ele vai até o núcleo, ele rompe a carioteca e vai até o cromossomo, onde ele abre o cromossomo e se afiniza com o DNA e provoca a mutação. Esse processo ele é chamado de carcinogênese. Uhum. Nós então induzimos essas células a esse processo com peróxido de hidrogênio. Uhum. Quando nós temos células que são tratadas apenas, desculpa, não são tratadas com peróxido de hidrogênio e não recebem magnetismo, é importante salientar, elas permaneceram na mesma estufa, mesma condição climática, mesma condição de luminosidade, mesmo tratamento, certo? Todas as vezes que nós íamos tratar as células com magnetismo, nós tirávamos todas e colocávamos sobre a mesma condição de temperatura, mesma condição luminosa, ok?
depois fechávamos elas novamente. Essas células que não foram tratadas e não foram magnetizadas, elas se manterão estáveis e sem qualquer dano. Uhum. E também não tem uma proliferação. As células que elas eram tratadas com peróxido de hidrogênio, ou seja, que nós induzíamos a dano, nós tínhamos um alto índice de morte celular, nós tínhamos um alto índice de toxicidade, e isso se via porque nós constatamos 60% do índice de picnose. O que que é picnose? Quando o núcleo que protege o DNA, ele percebe essa agressão que está acontecendo ao redor, ele começa a se deformar e ele Olha. começa a se encolher para proteger o material genético. Uhum. Então, nós percebemos nessas células que sofreram dano por peróxido de hidrogênio, 60% delas se encolhe, entra o índice de picnose. Puxa. Nós percebemos 30% de cariólise e 10%, 20% de cariólise e 10% de cariorrex. Que o que que é isso? A morte celular. Então, Uhum. essas células sofreram dano, algumas dessas células mutaram e proliferaram, e outras dessas células morreram e ficam espalhando essa toxicidade. Quando nós temos células que não são tratadas com peróxido de hidrogênio, que recebem apenas magnetização, nós temos o que é chamado de boom celular, que é a proliferação de células sadias. Então, a gente pode dizer que praticamente dobra a quantidade de células saudáveis tratadas dessa forma. O que que a gente Não pode, vai claro, e o que que a gente pode tirar, Marcos, assim, de exemplo disso, né? Porque a gente está falando da saúde. A gente esquece o quanto a gente agride as nossas células, seja no sentido energético, seja no sentido de estilo de vida, né? Você que trabalha com essa questão da naturopatia, enfim, né? Diariamente você, né? Percebe. E a gente, então, assim, o quanto que a gente agride, acho que as nossas células, e quanto que a gente, seja em alimentação, seja em pensamento, e acaba trazendo, posso pensar assim, trazendo essa mutação genética e instalação de doenças crônicas, por exemplo. As principais pesquisas recentemente com o desenvolvimento do câncer, eles falam de um desequilíbrio entre os potenciais agentes oxidantes do nosso corpo, que são as espécies reativas do metabolismo do oxigênio, e justamente com os potenciais agentes antioxidantes, que é o que vai proteger o nosso organismo. Então, o nosso organismo ele tem essa capacidade. Uhum, Por alguma razão, há um desequilíbrio desses potenciais. Nós vamos ter mais agentes oxidantes do que antioxidantes. uhum, E esse desequilíbrio, ele acaba gerando um potencial de dano do nosso organismo, uhum, certo? O que que aventa para isso? A questão da alimentação. Então, nós temos alimentos que são extremamente danosos, tá? Extremamente oxidativos. Nós temos a questão emocional. Inclusive, esse estudo que foi realizado nos Estados Unidos, nós repetimos os parâmetros dele, de estudos dele, mas era feita a verificação do que é chamado de coerência cardíaca. A coerência cardíaca é o equilíbrio dos nossos batimentos cardíacos. Por mais que nós tenhamos um intervalo de 60 a 80 batimentos por minuto em pessoas ditas saudáveis, em estado de repouso, em estado de normalidade, de um estado de uma forma geral, o fato de eu ter uma oscilação que vai de 60 a 80 muito rapidamente me diz que eu tenho uma baixa coerência cardíaca. Tá? Então, uma pessoa com uma alta coerência cardíaca, ela tem uma oscilação baixa. Então, ela vai de 60, 61, 62, 60. Ela fica num pequeno intervalo por uma maior parte de tempo. Então, uhum, isso diz que ela tem uma maior coerência cardíaca. E eles perceberam que a coerência cardíaca, ela é diretamente coordenada com os estados emocionais. Eles pegaram dois grupos, pessoas com depressão, com ansiedade, síndrome do pânico, e fizeram justamente a mensuração do estado de coerência cardíaca, e pegaram pessoas que são acostumadas à prática meditativa. E verificaram que existe uma alta coerência cardíaca aqui e uma baixa coerência cardíaca nesse grupo. uhum, Depois eles pegaram fitas de DNA e colocaram essas pessoas a magnetizar fitas de DNA. E o que que eles verificaram? Que o campo magnético
do coração, ele tem 3 vezes a potência do campo magnético gerado pelo sistema nervoso central, e que o campo magnético do coração, ele é coordenado pela coerência cardíaca. E que então pessoas que meditam e que controlam sua coerência cardíaca, eles têm a capacidade, muitas vezes, de coordenar o seu campo magnético e emitir ele. Uhum. E foi o que eles fizeram. E com isso, há uma manutenção da qualidade das fitas de DNA. Em contrapartida, as pessoas que têm transtornos emocionais, tá? Que não têm a prática meditativa, eles têm, na verdade, uma baixa coerência cardíaca. E o campo magnético, então, oriundo do coração, ele acaba sendo extremamente oscilante e instável. Uhum. Ele não era totalmente controlável. E quando eles faziam emissões, então, as fitas de DNA, essas fitas de DNA se contorciam. E então existe exatamente essa relação. Nós temos duas influências sobre as células do nosso corpo. Uma que ela é ativada pela cascata fisiológica e outra que é a que está recebendo diretamente a emissão do meu campo magnético. Então, estados emocionais alterados, estados de estresse, estados de transtorno emocional, uma falta de cultivo dos seus estados psicológicos, emocionais, espirituais, ele não é nem um pouquinho bom para as nossas células. Uhum. Então você verificou exatamente isso. E aí, quando a gente entra nesse nível de pesquisa, e hoje, né, as pesquisas em neuropsicologia, a psiconeuroimunoendocrinologia, por exemplo, ela vê como essa cascata ela vai ser corriqueiramente ativada, né? Perfeito. A ciência, a medicina hoje está muito avançada, né, Marcos? Então, a gente fala hoje em estilo de vida, mas você sabe que isso é muito mais aprofundado que é o que você trouxe agora. Marcos, a gente já está quase no final e eu quero que você entre diretamente no Congresso. Essa semana agora acontece o Congresso Internacional de Magnetismo, Saúde e Espiritualidade da Tríplice Fronteira. Então, coordenado, né, pelo Ian, Marcos. Quem quiser, inclusive, saber um pouquinho mais, @Ian Tríplice Fronteira. Me fala um pouquinho mais. Você já falou da presença da Ana Cristina Vargas, né? Ela é escritora, médium, magnetizadora espírita, estudiosa, pesquisadora. Inclusive, tem uma pesquisa muito interessante sobre magnetismo, espiritismo e autismo, que eu achei sensacional. Como sabe, são 3 dias de imersão, Marcos, em meio à natureza, palestras, oficinas, vivências. Me fala um pouquinho mais. Ainda tem inscrição, dá para se inscrever. Vai acontecer de 31 de outubro, 1º e 2 de novembro. Qual que é o objetivo? Vai reunir quem? E que bacana esse evento. Conta um pouquinho mais. Mônica, assim, primeiramente, faltou eu falar do quarto grupo de magnetismo da pesquisa. É muita coisa, né? É muito tema. Fala aí, depois a gente vai para o Não, Congresso. mas A gente passa o um que que pouquinho mais de acontece? tempo aqui. Esse grupo foi o que recebeu o tratamento com peróxido de hidrogênio e que depois recebeu a magnetização. E aí nós tivemos um grande efeito. Só que para falar sobre, porque nós comparamos a cariólise, cariorex, índice de picnose e as metástases. Só que daí nós vamos falar sobre ele no congresso, então. Ah, vai ser apresentado no Congresso essa parte 4. Que Vai, bacana. vai ser Vai ter apresentado apresentação científica de estudos, de casos, tudo. Que de legal. casos de pessoas que nós tratamos para o câncer de ânus, pessoas que nós trabalhamos com úlcera venosa, por exemplo, né, que é muito difícil de paciente que tem úlcera venosa, que são aquelas feridas que se formam na perna, é Uhum. muito difícil delas fecharem, delas cicatrizarem. Nós temos casos de pacientes com tratamento de magnetismo que nós conseguimos o fechamento total. Quando você fala, é sua equipe do IAN aqui, ou em trabalho em parceria com outra, aqui em Foz, na Tríplice Aqui em Fronteira. Para Foz. quem não conhece, tem essa escola de magnetismo, todo esse trabalho social que vocês fazem e já com resultados e que serão apresentados agora, então, nesse congresso. Exatamente. O O congresso ele é aberto para gente da saúde, para qualquer pessoa interessada. Como é que funciona, Marcos? Exatamente. Todo esse tratamento que é feito no IAN ele é de forma gratuita. No congresso, nós vamos apresentar alguns desses resultados. Esse congresso ele é destinado tanto a magnetizadores, a profissionais da área da saúde, a terapeutas, mas também à comunidade de uma forma geral, tá? Porque nós trazemos diferentes temas, diferentes abordagens. Então, desde estudos com magnetismo, estudos com naturopatia, práticas, tá? Práticas de meditação, Tai Chi Chuan, práticas como a própria recarga magnética que nós usamos no magnetismo, trilha ecológica. Então, né, esse congresso ele nos dá um grande potencial. Uhum. Então, todas essas práticas, além de muito estudo, de muita conversa,
nós vamos poder então emergir e desfrutar aí. Como tu falaste já, né? A Ana Cristina Varga vai estar conosco, a Gisele também, que é médica, ginecologista e psiquiatra, também vai estar conosco, trazendo um pouco sobre a saúde da mulher, tá trazendo sobre a saúde mental, emocional e a relação com o magnetismo, né? Uhum, Nós estaremos conversando sobre as ciências orientais, ciências médicas orientais e o magnetismo europeu também, que é a nossa prática aqui no Yan. uhum. E nós Muito vamos estar vendo toda conhecimento. essa correlação. Que legal. E Marcos, assim, é diferente a nossa região, a gente já está quase no finalzinho, mas eu queria que você falasse um pouquinho aqui. É uma tríplice fronteira, a gente está falando de magnetismo, de energia, a nossa região é diferenciada na questão da natureza também. A gente está num lugar diferente para um congresso assim também ligado, né, a essas medicinas ancestrais, esse conhecimento ancestral que é a ciência, o magnetismo também. Mônica, nós somos tendenciosos para falar isso, né? Pode O falar. Foz do Iguaçu é uma cidade rica em magnetismo. É uma cidade rica em magnetismo natural. Não é à toa que nós temos a concentração de diferentes doutrinas, de diferentes religiões, de diferentes ciências espirituais concentradas em Foz do Iguaçu, né? Então, nós sabemos que muitas pessoas viajam para Foz do Iguaçu em busca, sim, do que as cataratas oferecem, do que outros meios naturais nos oferecem, mas também desse potencial magnético natural que Foz do Iguaçu é o berço. Então, nós percebemos que a riqueza cultural e que a riqueza natural de Foz do Iguaçu enriquece a possibilidade de nós termos um congresso internacional de magnetismo e espiritualidade aqui, né? Sem dúvida alguma. Nós estamos falando da segunda, terceira, às vezes segunda, muda a época do ano, mas nós estamos falando de uma das principais cidades visitadas no Brasil pelo mundo, É. né? E nós estamos falando de uma riqueza cultural extremamente abrangente. Uhum, E essa riqueza, ela se instala em meio a uma riqueza natural. E a uhum. maior fonte de energia magnética É. é a natureza. Natureza. E nós fazemos parte dela, né, Marcos? Fazendo até um gancho, o que que é saúde para você? Você que trabalha com a medicina chinesa, essa medicina sensacional e tão profunda, milenar, né? O que que é saúde para você? De uma forma bem pessoal, saúde, ao meu ver, Mônica, está relacionado à autonomia. Autonomia mental, autonomia emocional, autonomia espiritual, autonomia social. A capacidade de eu fazer as minhas escolhas, a capacidade de eu lidar com a consequência das minhas escolhas, sejam boas ou ruins, né? A maturidade espiritual que se adentra à medida que se amadurece, que se envelhece, que se conhece e que interage com a vida. A saúde, ela está, ao meu ver, diretamente relacionada à pessoa poder fazer as suas escolhas e usufruir o resultado e as consequências delas. Uhum, E aí, então, sem dúvida alguma, é fundamental, ao meu ver, que essa saúde ela seja pautada por aspectos espirituais e por aspectos morais. uhum. E aí, então, ao meu ver, nós estaremos falando de uma saúde integral. Você fala muito nessa questão da moralidade, né, que você trouxe já no começo do espiritismo, quer dizer, isso também tem a ver com a energia, né? Tem a ver com o meu magnetismo, né? Tem a ver com os meus pensamentos, né? Não dá pra gente pensar separado, né, Marcos? Claro. Isso é o que dá qualidade a ele. No capítulo 14 da Gênese, tá? Publicada por Kardec, capítulo 14, segunda parte, quando ele fala sobre os fluidos, o magnetizador, ele aprende a direcionar por onde ele vai aplicar o magnetismo. E três coisas são fundamentais: vontade, pensamento e o sentimento.
A vontade é o que mobiliza o fluido magnético. E ele é palpável. O fluido magnético, ele não é uma coisa imaginária. O fluido magnético, ele é perceptível. A pessoa que está sendo magnetizada, o magnetizador percebe ele é físico. Ele provoca sensação física. Perfeito. Então, a vontade propulsiona ele. O, pen- o pensamento direciona. Uhum, E o sentimento e a qualidade moral é o que dá a qualidade fluídica. Uma uhum, pessoa magnetizando com raiva vai emanar raiva. uhum. Uma pessoa magnetizando com tristeza vai emanar tristeza. Uma pessoa magnetizando com compaixão vai emanar Emanar compaixão. compaixão. Isso é o que o estudo realizado nos Estados Unidos verifica. Uhum, Pessoas com baixa coerência cardíaca, que têm alterações emocionais, que têm um temperamento extremamente oscilante, provocou justamente um efeito daquelas fitas de DNA se contorcerem. Do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de qualidade fluídica, e isso ressalta mais uma vez a importância da minha qualidade moral, da minha qualidade emocional, da minha qualidade efetiva. Ou uhum, seja, né? Eu gosto muito do que o Caminho do Dharma, um livro budista, tá? uhum, O Tratado budista, ele fala, né? O Caminho do Dharma. E aí tem uma passagem lá quando ele fala sobre a sabedoria. Um agüeiro distribui água. Um flecheiro produz flechas. Um marceneiro talha a madeira. Um sábio disciplina-se. uhum, Então, os taoístas e os budistas, eles falam exatamente disso. O sábio, ele vai disciplinar a sua moralidade. Ele vai disciplinar os seus estados psíquicos, os seus estados emocionais e vai doutriná-los. uhum, E isso é essencial para um magnetizador espírita, porque ele conhece a realidade de Cristo, ele conhece a realidade de Buda, de Krishna, apresentada pelos espíritos. uhum. E tem tudo a ver com a autonomia que você falou que é saúde, né? Está totalmente ligado com a questão da autonomia, né? Então você vê como o magnetismo, que é o nosso tema, é que é tão profundo, é tanta coisa para a gente falar, Marcos, mas assim, é tão profunda essa ciência, pelo que você traz, né, a gente que não se aprofundou tanto, como ela muda só de uma conversa, de um bate-papo, como vai abrindo, né, a nossa autonomia mesmo, né? Como a gente realmente tem que se fazer melhores e novas escolhas, né, que realmente seja bom para a gente, seja bom para o mundo, porque nós estamos conectados, né? Marcos, assim, o que que, para a gente finalizar, o que que o magnetismo mudou para você na tua vida? O magnetismo, ele foi o grande divisor de águas da minha vida. Eu passei a encarar a ciência da saúde de uma forma diferente. Nós estamos falando de aspectos invisíveis que facultam a manutenção da funcionalidade e da saúde das nossas células. Nós estamos falando, então, de uma saúde intrínseca ao organismo e do qual esse organismo é inteiramente, dependente. Então, como um profissional da área da saúde, não olhar para o fluido magnético, não olhar para a interação dele para com a saúde, é muitas vezes compreender de uma forma extremamente reducionista que Uhum, a nossa saúde, ao qual ela está integrada. Então, o magnetismo ele mudou completamente a minha forma de perceber a saúde, a minha forma de perceber o paciente e de tratar o paciente, né? De olhar para a natureza e de procurar uma harmonia com a natureza, como as antigas práticas esotéricas elas pregam, uhum, né? Como a gente vê no próprio Huangjin Neijing, o Tratado de Medicina Interna do Imperador Amarelo, que o ser humano ele está entre o céu e a terra. Então ele depende dos mesmos. Então, para com os mesmos, ele tem que estar em harmonia. E isso é magnetismo. Nós compreendermos o nosso papel nesse mundo, o nosso papel na natureza, nosso papel em sociedade e o efeito que tudo isso tem sobre nós mesmos e ao nosso redor. perfeito. Marcos, para a gente finalizar, já te agradecendo aqui imensamente, né, pela sua disponibilidade. E eu quero que você faça uma chamada para esse Congresso Internacional, então, de Magnetismo que vai acontecer aí essa semana. O maior prazer. Eu vou fazer a chamada para os conversantes de magnetismo que nós temos.
né? Nós voltamos com os conversando, que são rodas de conversa que nós buscamos justamente remontar as antigas práticas dos magnetizadores clássicos, que era de se reunir num salão e conversar sobre magnetismo para que as pessoas tivessem consciência do que é o magnetismo e do potencial dele. A escola de magnetizadores, o IAN, ele remonta a isso, ele consegue ressuscitar isso. Nós já temos 2 anos de práticas de conversando sobre magnetismo, abordando sempre o magnetismo associado com outros temas. E convido a todos, com o maior prazer, a virmos então para o segundo congresso de Magnetismo, Saúde e Espiritualidade, que será realizado nos dias 31 de outubro, 1 e 2 de novembro, aqui em Foz do Iguaçu, onde nós estaremos conversando com Ana Cristina Vargas, com a Gisele, comigo, sobre o magnetismo, sobre os efeitos, sobre os potenciais dele, com muita alegria, com muito prazer, com muita saúde. Perfeito, Marcos. Foi uma satisfação enorme conversar com você. Agradeço mais uma vez. E então deixa eu falar para você que esse foi o Visões de Mundo. Quero dizer que o Marcos, então, é o presidente do IAN, Instituto Assistencial Naturopático da Tríplice Fronteira, coordenador dessa escola de magnetizadores da Tríplice Fronteira, também está integrado aqui nessa região, né, Marcos? Mais uma vez, muito obrigada e agradeço a sua disponibilidade. Eu que agradeço mais uma vez, Mônica. Obrigado a todos e até breve. Então, deixa eu falar para você não esquecer, tem agora o Congresso Internacional de Magnetismo, Saúde e Espiritualidade da Tríplice Fronteira. Vai acontecer essa semana agora, que está entrando de 31 de outubro, 1º e 2 de novembro. Se quiser mais informações, no 459-9968-8491. E esse, então, foi o Visões de Mundo. E eu quero encerrar com uma frase, com o ensinamento do Chico Xavier para você. E ele diz assim: os espíritos se reconhecem pela energia, não pela aparência. Essa frase revela uma das verdades mais sublimes ensinadas pela doutrina espírita, que nós somos corpos, que nós não somos corpos, aliás, somos almas eternas em processo de evolução, temporariamente vestidas pelas formas passageiras da matéria. Então é isso. Esse foi o Visões de Mundo de hoje. Obrigada pela audiência e até a próxima. Obrigado. Se você gostou, pegou no finalzinho, você pode conferir no canal Visões de Mundo no YouTube, também no Instagram, nas mídias sociais. Segue, compartilha esse conhecimento tão relevante e transformador. Então é isso. Muito obrigada e até a próxima.